tarde, amigos. Vamos retomar aqui a resolução das questões aí de algumas provas que a VUNESP andou aplicando esse final de 2019, né? E uma delas que eu achei muito legal foi essa prova aqui, né, da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, cargo de técnico em gestão assistência administrativa, realizada em 19/1 de 2020, período da manhã, e a banca, como eu falei ainda há pouco, foi a VUNESP. Quem gostar da resolução, se inscreve lá no canal, faz um comentário lá, curte, ok? Que é uma forma de incentivar o trabalho da gente aí. Bom, a nossa primeira questão de matemática é a questão de número 21, tá? E sempre sugiro, né, recomendo uma boa leitura antes de estar fazendo qualquer tipo de conta aí. Então vamos à leitura. Fala assim: em um concurso para determinado cargo, a quarta parte do número total de candidatos que fizeram a primeira fase foi aprovada e fez a segunda fase. Destes, metade foi aprovada, o que correspondeu a 80 candidatos. O número de candidatos reprovados na primeira fase desse concurso foi. Aqui nós temos as sugestões, que é a A 480, B 490, C 500, D 510 e E 520. Após a leitura, então, eu grifei algumas coisas aqui, né, deixei algumas linhas grifadas aqui do enunciado para que eu acho bem relevante, e vocês vão perceber também que é para não se perder na hora que está fazendo o cálculo, tá? Então a gente vai colocar aqui a quarta parte do número total, né? Destes, metade foi aprovado, o que corresponde o que a 80 candidatos. O número de candidatos reprovado, né, que eu vou deixar aqui grifado em vermelho, que é o objetivo que a gente tem que encontrar, tá? E aí nós vamos começar. Bom, a gente tem um total de candidato desconhecido. A gente precisa achar o número de candidato que concorreu a essa vaga aí, né? Então vai ficar total de candidatos X aprovados, né? Na primeira fase, como fala aqui o problema, um quarto deles foi aprovado, tá? E fizeram a primeira fase e foi aprovado e fez a segunda fase. Destes quem? A segunda fase, né? Que eu vou colocar aqui, metades aqui, aprovados de quem? Dessa primeira fase. Então como é que eu vou achar a metade de um quarto? Eu pego um quarto, vezes quem? Vezes meio. Então isso aqui dá um oitavo, né? Multiplico o numerador e os denominador. Então a metade de um quarto é um oitavo. O que corresponde a quantos candidatos? 80 candidatos. Então eu já tenho um número de 80 candidatos aqui, que é igual a um oitavo. Eu vou fazer aqui em cima uma regra de 3. Então 1, né, corresponde a 80 e 80 corresponde a x. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar o meio e os extremos. Então vai ficar x vezes 1 vai dar x. 80, ou 8 vezes 80, está aqui. Então x é igual a 640 candidatos, ok? Esse é o número de candidatos total que fizeram essas provas aí. Agora, nesse momento aqui, eu vou fazer o que? Eu vou determinar o número de reprovados. Então, um inteiro é o meu número de candidatos, né? Ou seja, 100%. Então, um quarto fez a prova e foi aprovado. Então, fazendo a subtração de um inteiro menos um quarto, então eu tenho um total de 3 quartos aqui que foram reprovados na primeira fase, de acordo com o enunciado. Então, reprovados vai ficar 3 quartos de quem? De x, desse total aqui. Então, reprovados é igual 3 vezes 640 dividido por 4, tá? Então, eu tá aqui, reprovados é igual 3 vezes 160. 160 por quê? Eu tenho uma multiplicação aqui do numerador, né? Então, isso aqui me permite eu já simplificar. 640 por 4, que vai dar 160, né? Por sua vez aqui, 3 vezes 160, que resulta o quê? Em 480 candidatos que nós encontramos na alternativa A, tá bom? Uma outra forma também, se conseguir enxergar na hora que estiver fazendo o problema, pode fazer o seguinte: se um oitavo é a metade de um quarto, ele é igual a 80 candidatos, quer dizer que um quarto é igual a 160, né? Se eu pegar 160 e multiplicar por 3, também vou encontrar o mesmo resultado, tá?
Mas eu resolvi fazendo passo a passo, porque na hora, às vezes, a pessoa está nervosa por causa da prova e não consegue ver essa, essa facilidade, vamos dizer assim, para fazer até mais rápido a questão, tá bom? Então, por enquanto é só. Até mais, tchau, tchau. Não esqueça de dar uma curtida, falou? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.